Vários profissionais vêm destacando a dificuldade de ir além, né? Ou seja, os alunos procuram eles para emagrecer, como eu falo, vocês são emagrecedores de gente, ou a pessoa quer aumentar a bunda, né? Um dos dois. Podcast 5, Saúde Funcional, esse podcast que justamente vem ao vivo aqui mostrar para profissionais de saúde, em especial profissionais de educação física, personal trainer, que existe algo além. Nós vamos trabalhar nesse podcast sempre temas relevantes à saúde em geral. Nós somos profissionais de saúde na essência, iremos realmente trabalhar isso. Esse é o novo século, esse é o novo milênio, as pessoas estão aí, estamos chegando em 2020 e o podcast de hoje, esse assunto importantíssimo que é personal só sabe vender hipertrofia e emagrecimento. Por que que isso está acontecendo? E por que eu trouxe esse tema? Principalmente porque vários profissionais vêm destacando a dificuldade de ir além, né? Ou seja, os alunos procuram eles para emagrecer, como eu falo, vocês são emagrecedores de gente, ou a pessoa quer aumentar a bunda, né? Um dos dois, e aí reduzir barriga. E aí fica sempre essa questão, homem quer aumentar bíceps, mulher quer aumentar o glúteo, e aí todo mundo quer emagrecer, e as pessoas só sabem vender isso, então criou-se um grande movimento de muito tempo em relação a isso, e as pessoas têm extrema dificuldade de vender algo além do que hipertrofia e emagrecimento. Vamos a um contexto histórico. Então, quando eu percebo, em 1996, que eu tive alunos com fibromialgia, com artrose, com dor lombar, com problemas de joelho, eu já tinha algo que eu não imaginava praticamente aí, são 14, 15 anos atrás, que isso já acontecia comigo. Então imagina só isso, né? 2007, 2017, não, 23 anos atrás. Então o que acontece? Naquela época eu já tinha uma visão, que essa visão que a gente tem que trabalhar aqui, é uma visão que se você vai para o lado do emagrecimento e hipertrofia apenas, isso desvaloriza muito o seu trabalho, porque é um trabalho do jogo do curto prazo. Só que muitas vezes as pessoas não sabem nem qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o que ele quer na educação física. A maioria dos personagens entram na faculdade pensando, eu vou ser personal. E aí cai na academia e vê um monte de gente malinha, vê um monte de gente chega gordinho querendo milagre. Então essa cultura, ela já vem de muito tempo na nossa profissão. Quando ela surge, fala Felipe, tudo bom pessoal chegando por aí, maravilha. Quando ela surge em escala que vem um atrás do outro e tem uma leva de profissionais que trabalham com reabilitação. Tudo bom, professor Ares? Com reabilitação. Então nós temos a parte da estética muito forte, né, na profissão, muito forte, que está ligado tanto a emagrecimento quanto a hipertrofia, que é um mercado muito grande, sem dúvida, muito grande. Tudo bom, professor Felipe? Maravilha! Mercado muito grande, porque envolve a beleza, a estética, o visual. Não tenha dúvida que esse mercado nunca vai acabar. E aí os professores são induzidos a aprenderem desde cedo o primeiro livro de musculação, treinamento de força, né? Fala Su, como é que tá por aí? Fala João. E aí o que surge? Você logo de cara já quer aprender como prescrever um treino de força, método de treinamento, com certeza no meu livro eu falo sobre isso, é muito bom, importante. Só que o que acontece? O aluno começa a entender, ele é doutrinado a mitos de emagrecimento e falar de hipertrofia muscular. A vida toda é isso. E as pessoas vão para esse caminho e aí ficam cegas. Começam a pensar que tem que ir para a área de reabilitação. Aí começa a virar um CDF, grande Marcão, como é que tá por aí? Um CDF, como é que é estudar fisiologia? Aí começa a tornar um cara extremamente chato às vezes, né? Porque vai falando de doença, e aí começa a pensar mais na doença do que no paciente, porque eu conheço um monte de gente assim, que entende muito de doença, mas de gente não entende nada. E aí começa a criar um grande problema, que é um grande gap nesse momento, que é um gap realmente, é um hiato. O que é o momento atual? O momento atual é que existe uma grande oportunidade, é um mar azul de grandes perspectivas, em que você
você personal, você profissional de saúde não está atento. Porque se você fica preso à hipertrofia, cansei. Já tive atleta campeão brasiliense várias vezes. Já emagreci pessoa de 160 quilos para 70 quilos. Gente, isso aí não existe. Não vai ser afastado. Aumentar a massa muscular, aumentar a força, emagrecimento, show de bola. Mas a gente está falando de efeito muitas vezes. A gente tem que ir um passo mais atrás, que é falar muito mais da causa. Isso vai valorizar mais nossa profissão. Então, no momento que você entra na faculdade, você é induzido a isso, fisiologia. Você aprende fisiologia do exercício, contração muscular, mitocôndria, ciclo de Krebs, como é que contrai, piruvato, acitar, e aí vai, papapá, e aí você vai trabalhar psicomotricidade, perfeito. Só que acontece o seguinte, olha o tanto de fisiologia que tem. E aí que vai a primeira sacada. Vocês sabiam que somados todos eles, eu podia pegar todos eles de fisiologia, somar todos eles de fisiologia, se você somar todos eles, e aí nós vamos lá para McArdle, nós vamos lá para o Roberts, nós vamos lá para o Ilmi Koch, vamos para todos de fisiologia, somados, não chega nem a 30 nomes cérebro. Exatamente. Isso aqui, ó, não aparece nos livros de fisiologia. Não aparece. Não aparece. Por quê? Porque a gente está muito preso do pescoço para baixo e a fisiologia do exercício sempre preso. Tudo bom aí, tudo maravilha, gente, chegando por aí. Preso ao quê? Ao movimento, respiração, contração, biomecânica. Isso aí, gente, é básico. Você vai ter que ter sempre para a sua profissão, tá? Só que o que acontece? Como os livros de fisiologia estão muito voltados para a parte de movimento, fisiologia específica, contração, e aí começa a parte biomecânica, treinamento de força, você acha de forma hiper mega equivocada que é isso. E não é só isso. Não é e nunca foi. E aí eu vou para você e anota aí. Ano retrasado, quem veio para o Brasil foi o Powers, do livro Powers. Né? Você conhece o livro de fisiologia. O próprio palestra do Powers, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, você sabia que agora os próximos livros de fisiologia do exercício vão falar mais do cérebro? Exatamente. Vão falar do cérebro, vão falar de neurociência. Neurociência é o grande lance. Então eu diria que você tem que manter o seu mercado, sim, entendendo o método, superset, triset, vários métodos de treinamento, não tem como não. Tem que aprender. Isso é básico, elementar. O que é uma periodização, o que é intensidade, o que é um volume, o que vai interferir. Isso aí é muito importante. No entanto, isso aí se tornou básico, commodity, todo mundo tem. Emagrecimento, piorou, porque emagrecimento é a pior tristeza que tem falar de emagrecimento. Por quê? Porque exercício não emagrece ninguém. E aí acaba por ter, daqui a 3, 5 anos, ninguém vai falar mais de emagrecimento e exercício. E vai ser um louco que vai chegar e falar, exercício tal emagrece. Todo mundo vai chegar e falar assim, loucura, esse cara pirou. O meu filho que tem 8 ou 9 anos, ele vai perguntar daqui a 10 anos, papai, é verdade que um dia falaram que exercício emagrece? Que loucura, né, papai? Não existe isso. Nunca existiu. A verdade é que a gente falar de emagrecimento, que é algo muito maior, ele é um modelo construído, um modelo de emagrecimento sustentável, tá? Não estou falando de emagrecer 10 quilos em 3 meses e voltar depois 14. Emagrecimento sustentável, ele é um construto de ações coordenadas, orquestradas com um determinado fim para a mudança do estilo de vida no processo. Porque a pessoa não só come mal, ele dorme mal, ele respira mal, ele é ansioso demais, ele não se movimenta ao longo do dia. Ele é uma pessoa que não tem um estilo de vida apropriado para ser magro. Quando eu digo ser magro, é um processo construído. Exatamente. É uma construção de um projeto grande para isso. Então entende isso. Se eu tenho um indivíduo que tem 80 quilos, eu quero colocar ele com 70 quilos, homem e mulher, independente que seja, eu tenho que analisar todo o contexto dele, porque se for só alimentação, não resolve. Ainda mais com dieta, que isso não existe. Hoje, inclusive, tem linhas de pesquisa, tem linhas de trabalho, cada vez tirando a associação de caloria. A pessoa tem uma relação diferente com a comida, uma relação mais leve. Sandro, você come brigadeiro? Como. Sandro, você como tudo, posso comer de tudo. Você pode comer de tudo.
Sem dúvida. Grande professor Robert, como é que tá aí, querido? Então, no momento que você entende que você pode tudo, você tem que entender que é sempre um jogo constante. Então, você começa a construir, começa a ter. Aí, as pessoas que têm uma relação muito apegada com o alimento, por quê? Porque não é feliz no trabalho, não é feliz no relacionamento, ele não é feliz em nada que ele faz, a alegria dele é comer. Por quê? Tanto que existe comemoração. O que é comemoração? Toda comemoração tem comida. Certo? Gostou dessa aí, Beck? Comemoração? Então a gente sempre associou o que são as ceias, o que são as refeições, o que são os aniversários, festas, são comidas. Então tem gente que vai lá e leva uma marmita para o churrasco. Tenho nada contra, entendeu? Eu acredito que a gente tem que estar sabendo na vida o que é regra e o que é exceção. Entendeu? Então, Sandro, você come carne vermelha? Uma vez no mês, uma a cada 3 meses, 8 meses. Entendeu? Na minha casa não entra carne vermelha. Por quê? Porque minha vida foi assim, eu mantive. Gostaram, né? Dessa história. Então o pessoal está dando gargalhada aqui. Então o que eu percebo? Que nós temos que estar atentos ao que nós estamos vendendo de fato. Então nós viemos construído. Aí você vai para uma pós-graduação, o cara vai lá, treinamento de força, ele fica lá. Treinamento de força, aí vai, método de treinamento, emagrecimento, treinamento. Ele só fala disso. Aí você se aprofunda em treinamento de força. Por quê? Eu fiz isso há 20 anos atrás, meu amigo. Eu dei aula em tudo quanto é pós do Brasil, fundei tudo. Aí o cara termina uma pós, especialista em treinamento de força. Legal, mas de gente não entende nada. Então, olha o que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vivendo. Isso é a pobreza. Por quê? Porque o mercado, ele te prepara para um contexto que não é real. Exatamente, que não é real. Aí você vai lá fazer uma pós-fisiologia do exercício. Eu fiz pós em treinamento de força, né? Eu fiz pós em treinamento de força e fisiologia. Aí você vai lá e faz uma pós em treinamento em fisiologia do exercício. Aí vai ser muito bom, vai ser a parte bioenergética, e aí você vai trabalhar toda a parte cardiovascular, grupo de risco, aprofunda. Mas aí o que acontece? Você, agora em fisiologia do exercício, estão começando a trabalhar aí no treinamento de força as relações psicoemocionais ligadas ao exercício. Sim, agora já tem profissionais, estão trabalhando e começando a abordar essa questão. Inclusive na minha pós em 97, já se falava da questão do humor. Só que hoje, gente, isso aí virou o que há de mais importante. Ou seja, estudar isso no ser humano. Então nós vamos, por exemplo, para um lado do atleta, fisiologia do exercício. Se você não entender a parte psicoemocional dele, não existe. Tem o caso do Kipchoge, por exemplo, tá aí, né? Fala, Netão, beleza? Pessoal chegando por aí. Kipchoge, o cara que tá aí para bater o recorde mundial da maratona abaixo de 2 horas. Cara, ele tem um VO2 pior do que alguns caras, só que a mente do cara, ninguém consegue entender o que ele faz. Ele é um cara diferenciado. O próprio fisiologista do exercício que estudou, né, naquele documentário da Nike, eles falam, cara, ele era o pior VO2 e o cara que conseguiu fazer 2 horas e 25 segundos. Então o que a gente tá? Salva aí, como é que tá aí, Neto? O que a gente tem que entender? Que nesse momento, quando eu falo do atleta, quando eu falo das pós-graduações, quando eu falo das faculdades, quando eu falo da estrutura desse contexto, por isso que eu falo que é uma nova era. É uma nova era onde a gente tem que desconstruir. Tem que desconstruir todo esse modelo que ele é baseado exclusivamente. Porque é um modelo que o aluno só vê você como emagrecedor de gente, em que a academia te contrata para emagrecer gente, para hipertrofia, em que muitas vezes você tem um mindset para isso. Então, se o modelo, se todo o sistema te leva a essa situação, como é que você vai quebrar isso? Você tem que sair dessa situação. Você tem que sair desse commodity de ficar brigando com aquele aluno do lado, com aquele personal do lado, que ele cobra seus 50, 60 e bota a menina lá na cadeira flexora e bota a mão em cima da bunda dela para não fazer flexão de quadril e elevar o glúteo. É ou não é? Tá cheio de gente nas academias com a bunda lá, com a mão na bunda lá do glúteo da mulher e ela tá fazendo flexora deitada. Pô, olha o nível. Ou o cara tá lá segurando o tríceps atrás dela, segurando ela ainda. Ou seja, nós estamos nessa toada. Ou gritando com a pessoa na esteira. Vai! E vamos! Eu até sou um cara de falar, entendeu? Só que eu vou te falar. Quando eu vejo que a pessoa não sabe nem correr, nem caminhar direito, eu vejo professores fazendo isso, é uma loucura. Né? Ainda nós temos esse conceito de no pain, no gain. Beleza, a gente tem que ir para falha consciente. Tem mesmo, eu treino duro pra caramba, treino pesado. Só que o que eu percebo
é que tem, e aí isso é fato, 96% das pessoas estão em casa, sem treinar, sem se mexer, vendo TV, comendo besteira. E nós estamos presos a emagrecimento, a hipertrofia, sendo que a maioria da população mundial não está fazendo nada. Ou seja, se você não quebrar o seu mindset, não mudar o seu mindset, você vai ficar brigando pelos mesmos alunos. Eu nem quero o mesmo aluno, eu quero transformar a vida dele, eu quero outro. Porque se eu faço aqui uma postagem no Instagram, daqui a pouco aparece 5, 6, 8 pessoas. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer o contexto aí? Revisando. O modelo que você tem da educação física, principalmente, né, é que você é induzido desde antes dela para fazer faculdade, para ser personal. E só se vê de emagrecimento e hipertrofia. E o sistema está todo preparado para isso. Agora, dessa live para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trabalhar como revirar esse jogo. Exatamente, como revirar esse jogo. No momento que você sabe que o mercado está indo para esse caminho, e eu digo para vocês, em 1996, eu fazia algo muito interessante com os alunos. Eu já tinha alguns critérios importantes de conhecê-los mais, de entender quem eram esses indivíduos. E aí eu passava não só por exemplo, fibromialgia. Eu lembro que fazia liberações miofaciais, já inconscientemente que era liberação miofacial. Eu já fazia alongamentos passivos, eu já fazia trabalhos respiratórios, eu já fazia trabalhos ao ar livre, fazia trabalhos na piscina, fazia trabalhos de aulas coletivas. Então eu contextualizava muito além do treino. Então aquilo era algo que em 1996 eu fazia isso. Então na hora que você passa, eu falei isso outro no podcast, avaliar o seu aluno, conhecer de verdade o que ele precisa, você começa, gente, a introduzir outras metodologias nas suas aulas. Então o que eu diria hoje? Então vamos lá, vamos direto ao ponto. O que seria um treino para mim fantástico? Treino fantástico para mim é um treino que você primeiro entende se ele está com a flexibilidade baixa. Vamos trabalhar com prioridade de flexibilidade. Você está com a força baixa, vamos priorizar a força baixa dele. Você está com cardio baixo, você está com equilíbrio baixo. Então nós vamos agora, nessa nova era, que ele fala da saúde funcional, é trabalhar com prioridade. Porque o indivíduo para estar magro, ele tem que estar fit, ele tem que estar apto fisicamente. Porque eu consigo correr mais rápido, eu consigo segurar uma intensidade maior, eu consigo no meu dia a dia. Um obeso consegue ficar menos de 10 horas sentado, muitas vezes tem dificuldade, ele não consegue dormir. Então, para emagrecer, para estar magro, para ele se manter magro, ele tem que estar fit, ele tem que ter uma aptidão trabalhada. Então, no momento que você entende qual é a prioridade dele em nível físico, e aí, força, cardio, flexibilidade, equilíbrio, e aí você vai priorizar isso para trazer ele para um nível, né, em que você sabe qual é o mínimo da normalidade. Então, se o indivíduo foi lá, tem que ter 42 de força, e ele vai lá e testa, tem 37. Beleza, ele está com 5 kg de força a menos, então ele está com déficit de força. Provavelmente ele está 5, 10 anos mais velho do que o sugerido para a idade dele. O que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar de uma forma diferente. Tem uma professora que perguntou: professor, você sempre buscando melhor para os seus alunos, conheço e admiro o seu trabalho. Obrigado da Estação Sudeste. Obrigado. Ionara, olha só. Então, fechando isso, eu entendo que é 42, 37. Então, se eu tenho 37, ele tem. Essa é uma força sugerida para uma pessoa de 30 anos de idade. 37 é para uma pessoa, por exemplo, de 35 a 39. Então, ele está simplesmente 5 anos mais velho que o sugerido. Então, eu trabalho com um biomarcador biológico dele. Se eu sei que o VO2 dele, por exemplo, hoje, ele está 32. Beleza, para a idade dele, o sugerido é pelo menos 38. Ele está 5 mililitros por minuto abaixo. Isso corresponde a 10 anos de envelhecimento biológico. Então, olha só a dimensão. Eu trabalho com contextos biológicos, envolvendo uma idade biológica, onde eu tenho uma métrica específica para saber como ele está, e daí eu trabalho. Tem um caso interessante de uma aluna, recentemente, que eu medi a flexibilidade dela, e a flexibilidade, ela, se não me engano, tinha 33 anos, e ela estava com uma idade de flexibilidade de 90 anos. 90 anos, dá uma olhada nisso.
E como é que eu sei? Eu peguei o protocolo, né, que eu utilizo, e eu sei a idade, a flexibilidade para cada idade. E aí eu calculo e o meu sistema hoje também faz isso. Então automaticamente eu dou um contexto de idade para ela. Ela fala, nossa, eu tenho que trabalhar a flexibilidade mesmo. Só que na hora que eu crio um alinhamento, eu diminuo a simetria, eu reduzo, eu melhoro essa flexibilidade, eu trago ela para uma idade biológica contextualizada com a idade dela real. Cardio, flexibilidade e força, eu deixei ele apto, eu deixei ele fit. Porque eu consigo saber se ele vai correr mais rápido, eu consigo fazer um alinhamento para ele poder carregar uma carga um pouco maior, eu tenho a capacidade dele recuperar melhor, e claro, como consequência de todo o processo, se for esse meu fim e objetivo, eu vou aumentar a minha massa muscular. Falando em massa muscular, o Paulo de Tarso chega por aqui. Fala, Paulão! Só que no momento que eu entendo que emagrecimento é um contexto desse construto de estilo de vida, de várias ações, hipertrofia é a mesma coisa, onde eu tenho que pensar em hipertrofia, eu tenho que pensar em aumento de peso geral. Porque não tem como o indivíduo chegar e aumentar a massa muscular e não aumentar, por exemplo, tecido adiposo. Não tem jeito. Professor, depois você poderia passar os protocolos que você usa para avaliar flexibilidade e força? Beleza, professor, passo sim. Pode até mandar um direct para mim, que eu tenho a plataforma, está toda disponível lá, gratuita para vocês utilizarem, tá bom? A gente usa o protocolo do Hickley Jones adaptado com normativas criadas também pelo nosso grupo. Então, no momento que eu sei, olha só a mudança, o valor disso. Se eu falo, por exemplo, para essa aluna que ela tinha 33 anos de idade, eu falo que ela tem 90 anos, ela fala, Sandro, pelo amor de Deus. E eu explico para ela que a cada ano ela tem redução de 1% da flexibilidade de força, capacidade cardiovascular, eu tenho que criar um modelo em que traga ela para a idade atual onde ela se encontra. Faz sentido para vocês, gente? Tranquilo? E aí eu vou criar um conceito novo. Quero fazer um podcast só sobre isso, que é a reserva da saúde funcional. Então, por exemplo, eu tenho hoje 50 de força. Eu tenho 46 anos. A minha idade sugerida é 37 de força. Então, se eu tenho 50 de força, eu tenho exatamente 13 kg de reserva de força para a minha faixa etária. Então, aqui seria o mínimo. E aqui eu estou aqui em cima. Eu estou sempre acima. Por isso, você não está forte, você não está bem. Porque eu estou construindo. Minha capacidade cardiovascular. Eu estou também 10 anos, 15 anos mais jovem. Qual é o meu calo? Flexibilidade. Flexibilidade eu estou sempre ali na mesma. Eu preciso trabalhar, por isso eu faço yoga, por isso eu estou sempre alongando, porque isso vai me gerar dor lombar, vai me gerar dor no joelho, desconforto. Então, a partir do momento que eu entendo isso, então vamos lá. Emagrecimento, fit, beleza. Eu deixei ele apto para o processo, para ele correr mais rápido, e aí eu tenho o contexto, que eu conheço a alimentação dele, o sono, a ansiedade, todos os marcadores, como é que está o intestino dele, quantas frutas ele está comendo. Beleza, emagrecimento. E eu faço esse construo para emagrecimento. Hipertrofia muscular. O que a gente tem que entender? É fisiologia, é genética, sim. Você nunca vai ver um fisiculturista, né, em nível, diria assim, grande, mundial, alto nível, o cara não tem uma panturrilha. Ele vai ser campeão de Brasília, o máximo campeão dali, mas não vai ser um Mr. Olímpico. Tem que ter panturrilha, você nasce com ela. Antebraço. Consegue melhorar? Muito. Consegue melhorar muito. É aquela história. Próxima vez pede para vir crocodilo e não vir lagartixa, né? Mas o que eu quero dizer, o pessoal tá rindo aí. Então o que acontece? Quando a gente pensa em hipertrofia, a gente tem que pensar em vários elementos. Então a genética é importante, o treinamento é importante, a parte hormonal é fundamental. Muita gente faz modulação hormonal, procura um endocrinologista, tem toda a parte de suplementação, tem vários aspectos. E aí você vai criar a relação esforço, né, e recuperação, porque é muito mais importante você descansar, você ter suplementos importantes para isso. E pensar que tem tempo para essa fibra se adaptar. Só que, no momento que você traz esse modelo fadado a apenas isso, você se desvaloriza. O que eu quero? Que você fale daquele contexto anterior. Então, eu lembro de uma situação que eu trabalhei com um fisiculturista um tempo atrás, isso aí já faz uns 15 anos atrás, eu falava, olha só, como é que está a sua musculatura, a simetria dela, como é que está a postura, como é que está a execução, como é que está o detalhe. E aquela época, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria medido vários outros aspectos que eu não sabia. Porque eu teria trabalhado tanto a parte de hipertrofia dele, por exemplo, eu não perguntava nível de ansiedade, sono, não perguntava nada disso. Então eu não valorizava meu trabalho. Hoje eu consigo valorizar muito mais. Nós queremos longevidade acima de
acima do sugerido. Exatamente. Quando você pensa em contexto em que eu, como profissional de saúde, independente do seu objetivo, eu quero te trazer saúde, eu começo a pensar em longevidade, independente da situação. Então, no momento que eu entendo que a minha profissão, principalmente profissional de educação física, eu consigo medir vários, hoje eu consigo medir 50 biomarcadores pela plataforma. E eu não vou falar de emagrecimento, de hipertrofia para ele. Eu vou falar assim, Sandro, então como é que você falaria para uma pessoa que quer emagrecer, quer treinar com você? Eu falaria o seguinte, a pessoa me ligou, fala, Sandro, eu quero, até porque ninguém chega para mim e fala que é só emagrecer, né? Mas tudo bem. Eu falaria, olha, primeiro, o que eu sugiro para você? Você vai chegar, hoje mesmo teve um caso parecido. Eu passei um link para ela, que ele é gratuito, se você quiser utilizar. Você vai preencher esse link, você vai preencher o check-up da saúde funcional, eu vou conhecer como você está. E aí chega esse check-up para mim. Quando chega esse check-up, eu sei como é que tá 50 biomarcadores. Sono, estresse, ansiedade, dor, limitação funcional, tempo sentado, IMC, capacidade cardiovascular, medicação, tudo. Eu sei tudo dessa pessoa. Né? Tem uma pergunta aqui, professor, estou avaliando, mudando minha vida e meu estilo de vida para ser um exemplo. Mas tem uma barreira que são as redes sociais. Essa forma sistêmica de avaliação valor gerado automático. Legal. Então, o que a gente tem que entender? Que hoje, quando a gente tem as mídias sociais, aqui a gente pode falar em dois contextos. A gente hoje está fazendo aqui uma live e muitas pessoas estão vendo. Eu consigo hoje, nas pessoas que estão do outro lado, né, principalmente vocês profissionais, impactarem vocês. E aí vocês usarem, por exemplo, a plataforma para poder ajudar a impactar os alunos de vocês. Então, voltando àquela situação específica, né, Renato? Qualquer coisa eu volto aí, tá, Renato? Eu vou lá, cheguei. E aí eu conheço essa pessoa. Vejo que outro dia chegou um caso de uma moça com 86 quilos, 1,66 m. Claro, o MC dela estava acho que 32, 33. Mas já estava hipertensa, síndrome metabólica praticamente, já estava tomando metformina, não dormia, ansiosa, estresse. Cara, eu não vou pensar em emagrecimento. Eu não vou falar de emagrecimento para ela. Entendeu? Eu cheguei, conversei com ela, falei, olha, agora, dona Maria, exemplo, né? Agora que eu te conheço, o que eu vou fazer? Eu vou agendar um horário com você. Ah, você é de Brasília? Dependendo de Brasília. Vou fazer uma videoconferência pelo Zoom ou vou marcar uma consulta presencial com ela e aí eu vou criar as rotas de mapeamento. Por quê? Porque se ela está com 86 quilos, né? Começa a ser 30 de IMC, ela não chegou lá de uma hora para outra. Ela demorou um tempo para chegar. Ninguém chega em uma semana de 70 e vai para 85 quilos. É quase uma loucura. Professor, tem uma pergunta muito boa aqui. Pedro Dutra. Pedro, quanto tempo desse teste o senhor conta em saber, né, na vida atlética? Ok. Quando posso manter ativo? Competindo, deve estar parado de competir. Olha, falando sobre treinamento, só para não acabar aqui esse tópico, treinamento depende muito do seguinte, como é que você está, como é que está a sua saúde, quais são as suas limitações locomotoras, e muitas vezes você tem preparação para aquilo. Se você tem um bom profissional que te avalia, conforme eu falei previamente, não tem idade para você parar de treinar, de correr, de fazer atividade, entendeu? Isso aí não tem a menor dúvida disso. Acredito que hoje o que a gente tem que entender é a progressão do treinamento adaptado para a pessoa, para você nunca parar de treinar. E adaptar. Se você vai correr, vai pedalar, vai nadar. Mas eu gosto muito da questão competitiva, porque isso ajuda, porque cria uma meta, né? Professor Flamarion que eu vou entender também a influência de todos os pilares, fundamental para o emagrecimento, perfeito, mostrando também a influência nesse estresse, o metabolismo, fundamental. Então, fechando o contexto da Maria, exatamente, Flamarion de Carol, nosso time Black aí de mentoria. O que a gente tem que entender? No momento que a gente... Beleza, Pedro? Qualquer coisa, manda um direct também, que estou aí para te ajudar se precisar de alguma coisa. A gente pegou, e aí eu mapeei. E aí no momento que eu entendo que ela está com 85 quilos, 86 quilos, eu sei toda essa jornada, eu vou perguntar agora o que levou. Por exemplo, quantos quilos você tinha quando você tinha 18 anos de idade? O que aconteceu? Houve algum episódio? Houve alguma mudança? Você separou? Você... o que aconteceu? Qual foi... Anota aí. Qual foi sua jornada para a obesidade? Anota isso. Sua jornada para a obesidade. Porque houve um momento que você aumentou muito. No momento que eu começo a ser muito mais crônico, né? Eu começo a ter uma visão mais crônica do processo. Eu estou muito mais investigativo, porque eu entendo isso. E aí, claramente, eu vou investigar o que foi o passado, vou investigar esse presente com a rotina diária, ponto a ponto, como é que é o dia dela, o que ela faz, o que sabota, o que alavanca,
O que, por exemplo, você quer emagrecer por quê? O que está acontecendo? O que você está casada, o seu marido, é uma roupa. Quantas mulheres querem casar pro casamento, querem emagrecer para o casamento? Eu jogo muito a questão dos filhos, da educação, do dia a dia para motivar a pessoa, porque perder peso, gente, é fácil pra caramba. Você toma água o dia todo, 3 dias, e fica parado, sentado, faz nada, você perde 3 quilos, vai muito fácil. Grande Johnson também, tudo bom, meu querido? Nosso time Black. Emagrecer é mole. Eu quero ver a pessoa criar aquele construto que eu falei nessa live, que é um construto de estilo de vida baseado em vários pilares para se manter magro. Ou seja, e aí eu tenho que entender, se ela tem 86 quilos, tem um MC de 32, e ela tinha 18 anos, hoje ela tem 35 anos, ela tem 18 anos, e ela já tinha 75 quilos, ela tem uma vida de obesidade. Uma vida de obesidade. E aí você vai vender para ela 72 quilos? As células dela, a mitocôndria dela, não sabe nem o que é tá 3, 5 quilos abaixo, muitas vezes. Então, estudar, ir muito além. E aí, nesse processo, eu vou trazer ela para um campo real. Eu vou avaliar, vou fazer várias medidas com ela, vou entender quem é ela, por que ela está tomando essa medicação, ela se tornou diabética quando é que a pressão dela aumentou, o que aconteceu, qual é essa rota. Aí eu sou um profissional. Na hora que eu falo isso para ela, ela fala, eu não estou falando com qualquer um. Agora eu sei porque que eu tô usando. E ela já sabe que não vai ser barato. Porque eu tô já gerando valor para ela muito mais cedo. Você percebe o modelo? Onde eu falo de emagrecimento? Gente, uma mediocridade. Muito ordinário. O cara chega lá e monta o treino achando que vai resolver. Isso aí, negão, acabou. Treino, estudo treino pra caramba. Tô lá, mas isso não é o suficiente. Aí eu chego lá para ela, faço essa rotina diária, mapeio tudo isso, começo a construir os micro hábitos para ela começar a entender o que é estar desinflamada, porque nós estamos falando de ser humano altamente inflamado. Por quê? Porque com o MC desse, por anos a fio, já sendo metabólica, já tomando medicação, e eu vou desinflamar essa pessoa. Certamente o intestino está muito ruim, e aí por outros processos. No momento que eu consigo trabalhar a fisiologia dela para ela ficar menos inflamada no contexto diário, e sim, como essa semana saiu um artigo falando de remissão de diabetes tipo 2, mudando uma intervenção crônica no estilo de vida e intervenção realmente intensiva, é possível. E eu vou construir isso com ela. E a partir do momento que ela reduz essas medicações, porque essas medicações vão alterar, né, ou reduz, ou quem sabe até retira, eu vou construir esse emagrecimento dela consciente. Sabe por quê? Porque ela já emagreceu um monte de vezes. Ela já contratou um monte de personal. Ela já pagou por um monte de nutricionista. Ela fez dieta da alface, da jaca, do abacaxi, da Herbalife. Não adiantou PN. Não adiantou nada. Já foi em endocrinologista, tomou um monte de remédio de R$ 500, já fez de tudo. Então o que eu vou? Na hora que ela entende que está aqui, esse é o meu jogo, Maria. Eu vou ensinar você, eu vou educar você. Você vai aprender o que é ter saúde. Porque nos últimos 20 anos você não teve. E eu não quero falar mal ou bem dos profissionais que estiveram com você. Mas acredito que ninguém foi a fundo. E ela vai lá e coloca muitas vezes no check-up dela que ela coloca não perdoa. Eu vou lá descobrir por que é o não perdoa. E ela vai relatar que há 6 anos atrás, raiva dele. E por isso que ela já está surgindo o quê? Com uma fibromialgia. Com a mialgia crônica. Então assim, tá tudo ligado. É corpo e mente conectado. E aí eu falo de emagrecimento como só a pontinha do iceberg. E eu começo a trabalhar com ela com as rotinas diárias, com micro hábito, com ações, com sono, como é que ela acorda, como é que ela come. Como que ela come? Como é que você come? Claro que a Maria come com o celular o tempo todo. Claro que a Maria come em pé. Claro que a Maria muitas vezes não se preocupa. Eu vou educá-la. E aí nisso eu começo a construir estilo de vida. Eu começo a mudar os micro hábitos. E como consequência desse processo, ela vai emagrecer e vai conseguir sustentar tudo isso. É muito diferente. É muito diferente. E aí se ela vai chegar a 75 quilos, 78 quilos, 73 quilos, é um processo. Até porque eu não quero que ela perca muito rápido, porque senão o metabolismo dela vai baixar e depois ela vai sentir fome.
e eu corto demais? Não. E aí eu posso ter o apoio, sim, de um nutricionista, caso necessário. Eu posso ter o apoio, sim, de um psicólogo, caso necessário. Eu posso ter o apoio de um endócrino, caso necessário. Sim. Mas primeiro, eu não vou trabalhar com ninguém. Eu vou sozinho mostrar o caminho dos 6 pilares da saúde funcional que eu sempre falo aqui. Que é mente, movimento, que é justamente a parte da alimentação, que é a parte principalmente do sono, propósito e esse ambiente que ela convive. Eu sei que a Maria tem uma irmã obesa, tem uma mãe obesa, que muita gente toma refrigerante, então eu começo a entender tudo isso. E isso sim é emagrecimento de verdade. Ou seja, se você está vendendo emagrecimento desse jeito, parabéns. E se você tem alguém que te ensinou isso, melhor ainda, me marca, porque eu quero aprender com essa pessoa, porque ela está no caminho certo. Isso é ensinar emagrecimento. Isso é muito além. Isso é investigativo. Isso é o profissional que eu acredito. Esse é o profissional que eu quero que meu filho veja. Meu pai faz isso. Isso é a profissão do meu pai. Ele é profissional de educação física e faz isso. Não é porque ele tem doutorado, pós-doutorado. Não, porque hoje eu tenho pessoas do meu time que acabaram de se formar, inclusive estagiários, professores que estão no 7º semestre estão fazendo isso. Um monte fazendo isso. Tá aqui, Neto aqui do Rio Grande do Sul, acabou de se formar, tá aqui com a gente e tá fazendo isso. Entendeu? Então assim, esquece título para isso. Você tem um formato, eu não estou dizendo aqui que o método SAFe é o único, mas eu diria que isso é estudar o ser humano do pescoço para baixo, do pescoço para cima na sua essência. E aí, se você quer hoje, o meu conselho nesse podcast final é você ir além do que a faculdade te entrega e além do que os cursos estão te entregando. Começa a estudar marketing, começa a estudar marketing digital, começa a estudar neurociência, começa a estudar comportamento humano, começa a ler outras coisas, porque a faculdade não te prepara para isso. Começa a estudar psicologia positiva, tá aqui, eu tô cheio de livro aqui. Começa a estudar hábito. Isso é poderoso. Isso é o que vai fazer com que as coisas mudem na vida dos seus alunos e eles passem a valorizar vocês de fato. Podcast 5, fechando por aqui, eu vou fazer um grande resumo para vocês, falando você que só vende hipertrofia e emagrecimento. Eu diria que com esse podcast eu consegui quebrar várias objeções e mostrar para você que é muito mais do que isso. E aí a gente traz todo um contexto histórico do que a faculdade ensinou para a gente, do que os alunos veem a gente, do que a faculdade, do que a academia coloca a gente, muitos professores para trabalhar. Isso cria todo um modelo de mindset fixo, rígido, que não está preparado para mudar. Você tem que romper isso, você tem que quebrar isso. Onde você tem que quebrar a barreira das instituições, dos livros que são entregues para você e começar a ir além para poder impactar nesse ser humano de verdade. E aí sim, você tem autoridade, credibilidade para cobrar 100, 200, 300, 500 reais, R$1.000, por que não? O Sandor cobra, por que você não pode cobrar? Não é? Então a gente está aqui para isso. Eu quero que você tenha essa capacidade de impactar na vida das pessoas e que elas vejam isso de você de uma forma diferenciada. Ok? Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos. O podcast está por aí. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Nosso grande objetivo sempre é esse: gerar valor, um conteúdo que vai impactar na sua vida, porque você tem que ser isso todo dia, você tem que ensinar. Isso é o que o Sandor faz, que o Sandor vive, que o Sandor ensina, né, para os seus filhos, para esses professores maravilhosos que estão aí, em todo lugar, né, Sul de Santos, todos os professores, porque eu acredito que a saúde funcional é o grande futuro da humanidade, não tenho dúvida que tudo vai impactar na sua saúde. Logo, logo a gente está de volta. Não esqueça também de deixar seu comentário aqui, sua dúvida, sua pergunta também. Aciona aí seu sininho também de notificações, né? Já deixa tudo certinho, deixa seu joinha também, que isso é fundamental. Pessoal, deixa o joinha aí pra gente e vambora, logo, logo. Vamos gerar valor, que isso aqui é só o começo de tanta coisa por vir. Abraço pra vocês. Tchau, 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 tchau. Até o próximo.